fazer agora a correção do PET 2, semana 4 para o 7º ano. Eu sou a Bruna, sou bolsista do PIBIT. Então vamos lá. Bom, essa semana do PET vem tratar pra gente sobre conversão de medida de comprimento. Aí a gente tem que 1 decímetro corresponde a 0,1 metro, 1 centímetro corresponde a 0,01 metro e 1 milímetro corresponde a 0,01 metro. Da mesma forma que 1 decâmetro corresponde a 10 metros, 1 hectômetro corresponde a 100 metros e 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então vamos lá. Questão 1. Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena para medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então pegou uma régua e pensou em utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo as questões a seguir. Como você faria para fazer essas medições? Então daria para a gente fazer o seguinte, olha, ir pegando a régua, né, e medindo a porta e contar quantas vezes a gente utilizou a régua, certo? E aí, quantas vezes a gente utilizou a régua, multiplicar por 30 centímetros. Ok? Depois que a gente multiplicar por 30 centímetros, a gente sabe que 1 centímetro corresponde a 0,01 metro. Então, 1 metro vai corresponder a 100 centímetros, certo? Então, para a gente descobrir quanto que isso aqui vai valer em metro, basta a gente dividir por 100. Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas dessa régua, qual é a altura em metros? Então, vamos lá. Nós vamos pegar 7,2 e multiplicar por 30. Então, a gente cancela esse zero e anda com a vírgula para a direita para a gente fazer 72 vezes 3. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 7 é 21. Dividindo por 100, para a gente encontrar as dimensões em metros, nós temos 2,16 metros. E se a largura for igual a 2,7? Então, 2,7 vezes 30, a mesma ideia. Cancela o zero para andar uma casa para a direita. 27 vezes 3. 7 vezes 3 é 21, levo 2. 3 vezes 2 é 6, mais 2 é 8. E divide por 100, então a gente tem 0,81 metro. Bem fácil, né? Vamos para a segunda questão. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade. Ok? Se ele estava com água pela metade, ele estava com 100 ml de água. Concorda? Ao colocarmos 4 cubos de gelos idênticos eles ficarem totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Então, a gente sabe que os 4 cubos possuem os outros 100 ml, né? Porque 100 ml mais 100 ml vão dar os nossos 200 ml aqui, que é o total. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em ml de cada um dos cubos de gelo é. Então, para a gente descobrir, basta pegar 100, que é o total, e dividir por 4, certo? Já que eu tenho 4 cubos. 100 dividido por 4, então eu tenho que cada um possui 25 ml. Terceira questão. Minecraft é um jogo basicamente feito de bloco, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos compostos por eles, e permitindo que eles sejam removidos e colocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção, há no jogo a mistura de sobrevivência e exploração. Há na imagem abaixo o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo, a espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem área de 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem a maior área?
Então aqui basta a gente contar, né, quantos quadradinhos cada um tem. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 90. Então nós temos que a espada possui 90 centímetros quadrados. E agora nós vamos ver a picareta, olha. 80. Então a picareta tem 80. Então quem ganhou aqui foi a espada, né? Letra C, que tem a maior área. Questão 4. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura da cidade de BH no dia 16/9/2009 em graus Celsius. Observe abaixo e responda o que se pede. Letra A. Qual foi a temperatura máxima nesse dia? Então, a temperatura máxima, olha, foi de 32 graus Celsius. Em qual horário essa temperatura atingiu esse valor? Às 14 horas. Letra B. E qual foi a temperatura mínima nesse dia? Então, foi às 19 horas. Foi 19 graus. Ignora. E aí, ocorreu em 2 horários. Às 4 horas da manhã e às 6 horas da manhã. E letra C. Qual foi a variação máxima de temperatura nesse dia? Ou seja, a diferença, ou seja, vamos subtrair a temperatura máxima e a mínima. 32 menos 19. Aí você faz a subtração. 32 menos 19, 13 graus. Pra gente finalizar, a questão 5 fala assim, olha. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela. Correr para conseguir diminuir seu peso. A meta foi correr 5 km por semana. Lembrando, gente, que se a gente olhar na tabelinha, 5 km corresponde a 5.000 metros. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia. No segundo dia, ela correu 1.200 metros. No terceiro dia, ela correu 1,5 km, ou seja, 1.500 metros. No quarto, ela correu 850 metros. E no quinto, ela correu 0,65 quilômetros, ou seja, 650 metros. Ele quer que a gente some isso aqui tudo e ver se ela atingiu a sua meta. Então, vamos somar essa galera aqui e ver quanto que deu. 5 mais 5 é 10, leva 1. 8 mais 2 é 10. 10 mais 5 é 15. 15 mais 1 é 16. 16 mais 6 é 22. 22 mais 8 é 30. 3 mais 1 é 4, mais 1 é 5. Então, ela atingiu sua meta, pois ela correu exatamente 5.000 metros nesses 5 dias. Letra B. Tranquilo? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição.